Encerra-se agora mais um capítulo dessa farsa, dessa perseguição política disfarçada de julgamento da nossa Suprema Corte, dos nossos iluminados ministros que estão ali batalhando ferozmente, bravamente para proteger a nossa democracia. Hoje, o segundo núcleo foi julgado, obviamente, todos foram aceitos como réus em um golpe de Estado de senhorinhas idosas num domingo, num prédio vazio, na esplanada dos ministérios, carregando bíblias embaixo dos braços. No período da manhã, os advogados de defesa apresentaram todos os motivos e argumentos, mostrando claramente que aquele julgamento nem sequer deveria existir, porque não houve tentativa de golpe, porque as vítimas são as pessoas que estão julgando, elas não deveriam estar julgando, obviamente, então, esse núcleo, e não adiantou. Não adiantou, todos ali concordaram que eles têm que prender todo mundo que não gosta dos ministros do STF, porque senão a democracia do Brasil não será plena, porque hoje no Brasil democracia é você fazer exatamente o que as instituições mandam sem poder criticar. O Brasil talvez é a única democracia do mundo onde você não pode criticar autoridades, meio que a definição de ditadura. Mas houve ali uma voz de sanidade. De novo, o ministro Fux dizendo com argumentos claros o porquê que a segunda turma, esta turma que estão ali, os principais capachos e capangas da esquerda e do governo Lula, não deveriam ser eles as pessoas responsáveis a julgar, e sim no plenário, com todos os ministros juntos. E a fala dele foi muito interessante, então eu compartilho aqui com vocês. Senhor presidente, eu queria mais uma vez pedir vênia, a eminente maioria já formada, e também o ministro Dino não estava ainda no Supremo Tribunal Federal, nem Vossa Excelência, né? Eu, na qualidade de presidente, a primeira emenda regimental, talvez a única que eu tenha conseguido, que ocorreram incidentes que eu não consegui mais administrar com tranquilidade, foi a época do lockdown e mais outros fatos, incidentes. Ali eu estabeleci e fui aprovado por unanimidade, que a competência para o julgamento das ações penais de autoridades deveria ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão muito pequeno, somos só 11 ministros, a Constituição Federal não fala em turnos, e essa foi a razão pela qual se propôs essa modificação. Também essa modificação foi proposta porque havia muita divergência deletéria para a imagem do tribunal entre a primeira turma e a segunda. Havia até umas peças do folclore que diziam que a primeira turma era de uma maneira, a segunda de outra. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupa mais cargos públicos. Mas o que se decidiu em março de 2025, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que eles não exercem função pública, deveria ser a justiça comum. Mas se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, na minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juiz natural. Era só essa questão, digamos assim, de procedimental mesmo do tribunal. Mesmo depois dessa fala, não foi o bastante, o julgamento terminou, todos ali agora são réus. Dentre eles, nós temos o Felipe Martins, que é um dos casos mais absurdos da história jurídica brasileira. 10 dias de solitária, ficou preso 6 meses, a prisão dele baseado num documento falso, forjado, o que está sendo investigado nos Estados Unidos por ser crime internacional, onde aquelas pessoas responsáveis por isso pagarão um alto preço. Eu acredito realmente que o Felipe Martins se tornou a pedra no sapato, e para piorar tudo isso, Felipe Martins não pôde ser filmado. Se ele fosse filmado, mesmo que por outras pessoas, ele poderia ser preso. Isso nunca se viu na história. E todos os jornalistas e advogados que adentraram o plenário tiveram que entregar seus celulares, que foram lacrados dentro de uma sacolinha. É como se fosse uma espécie de julgamento secreto, né? Ninguém pode ver, ninguém pode ouvir. Felipe Martins não pode existir.
Eles não estão querendo prender o Felipe Martins, porque o que eles fizeram para colocar esse rapaz, esse homem atrás das grades, se empilhou em uma quantidade de crimes que eles têm que fazer o Felipe Martins desaparecer. Felipe Martins perdeu o direito de existir, não de andar livremente. Se fosse só isso, tudo bem, mas de existir. Ele não pôde ser filmado por terceiros. Tudo para proteger a nossa tão frágil democracia. Enquanto isso, a justiça brasileira está soltando ex-senador que violentou sexualmente a própria filha, está soltando um traficante com 52 quilos de cocaína húngaro só para revidar contra a Espanha, e está soltando todos os corruptos da Lava Jato, está anulando todas as condenações, todas as multas da Lava Jato, todo mundo está sendo liberado, menos aquelas pessoas que estavam nas esplanadas dos ministérios no domingo à tarde, com os prédios vazios e quebraram vidraças. E até as que quebraram deveriam pagar por isso, afinal de contas é vandalismo, eu acredito que todo crime deve ser punido, mas não dessa forma como eles estão fazendo. A nossa Suprema Corte, ou melhor ainda, essa segunda turma da Suprema Corte está destruindo completamente, primeira turma, né? Completamente qualquer resquício de admiração que havia no Brasil pelo nosso sistema judiciário. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, virando notícias na imprensa internacional o que está sendo feito. Um dos julgamentos mais absurdos já feitos pela justiça brasileira, tudo isso para impedir que aquele que está em primeiro lugar nas pesquisas volte a ocupar a cadeira presidencial. AB 2552. Nas pessoas do eminente ministro Zanin, da ministra Carmen Lúcia, eu saúdo a todos os presentes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor presidente, eu começo trazendo para essa corte duas premissas. A primeira é que Felipe Martins, ele não ia ao Palácio da Alvorada. Felipe Martins trabalhava no Palácio da Alvorada. Todos sabemos que ele era assessor internacional do presidente da República, trabalhando no Palácio do Planalto, mas que a partir de 30 de outubro de 2022, o presidente passou a despachar no Palácio da Alvorada, e lá era o local de trabalho de Felipe Martins. Portanto, as suas idas ao Palácio da Alvorada não podem causar perplexidade para absolutamente ninguém. A segunda premissa é com relação aos documentos juntados pela douta Procuradoria da República. Um referente ao que foi encontrado na casa do ministro Âncio Torres, que o senhor advogado já bem esclareceu aqui, que era um documento público de muito antes das eleições, ministra Carmen, e que lá tem 3 digitais, do próprio Âncio Torres, do policial federal e do seu advogado. Então, Felipe Martins não tem qualquer relação com aquele documento. O segundo é o documento encontrado com o tenente-coronel Mauro Cid, encaminhado dele para outro telefone dele mesmo, onde ele coloca 3 datas, telefone, 3 datas importantes, utilizada pela Procuradoria da República. O colega falou de 5 datas, mas aqui na denúncia o que tem de relevante são 3 datas. Dia 6, dia 18 de novembro, dia 6 de dezembro e dia 7 de dezembro. E nessa reunião do 7 de dezembro é a reunião que aparece o nosso herói da vez, que é o senhor general Freire Gomes. Eu estou aqui com o depoimento integral do general Freire Gomes, que ele diz o seguinte, que estavam presentes o depoente, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o então comandante da Marinha, Garnier, e, possivelmente, o então assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, que na reunião o assessor leu os considerandos, que seriam os fundamentos jurídicos da referida minuta de decreto. Prossegue o delegado. Neste momento, foi apresentado ao declarante, ao general, o documento indicado no material apreendido em poder do investigado Mauro Cid, que decretava no final o estado de sítio e ato contínuo a operação da lei e da ordem, e transcreve integralmente aquele documento tido, senhor ministro Fux, como a minuta de golpe. Pois bem, após transcrever todo o depoimento, o delegado volta. Indagado e apresentado neste momento ao depoente, que foi apresentado na reunião dia 7, respondeu que sim. Na referida reunião, possivelmente, Felipe Martins leu o referido documento, o referido conteúdo aos presentes e depois se retirou do local, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa e o então presidente da República, Jair Messias
Bolsonaro. Eu volto ao documento mencionado. Senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro relator. Ele foi encaminhado em 2 terminais, o 4085 final e o 3302, no dia 28 de 11 de 2022, às 23 horas e 39 minutos. Ali era o documento encontrado no telefone de Mauro Cid. Não existe nestes autos uma única mensagem de Felipe Martins para qualquer pessoa. Vossa Excelência poderá, a acusação poderá argumentar, não, a Polícia Federal não foi capaz de quebrar o sigilo do telefone do Felipe. Ok, mas Mauro Cid entregou, senhor ministro relator, os seus 2 celulares, todos os seus documentos, e ali não tem uma única mensagem de Mauro Cid para Felipe Martins, ou de Felipe Martins para Mauro Cid. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem absolutamente nada. Mauro Cid foi ouvido 9 vezes, que está nos autos, foi citado pelo ministro Fux, mas foram 11. Mas também neste Supremo Tribunal Federal foi ouvido 3 vezes. 2 vezes pelos juízes instrutores e uma pelo próprio eminente relator. Mas ninguém teve a curiosidade de perguntar para o Mauro Cid, como você tem essa informação, esses considerandos ditos pelo general Freire Gomes, em seu telefone? De onde você retirou esses considerandos? Prossegue o delegado, agora já num depoimento de 28 de agosto de 2023, o delegado diz o seguinte: Coronel Mauro Cid, só para a gente retomar um pouco, possível golpe de Estado. Algum elemento material? Ele responde não. Em relação a Felipe Martins, para corroborar, o senhor tem prova do que apresenta para corroborar as informações? Tem algum elemento? Não. Especialmente em relação ao Felipe Martins, esse jurista? Não. O delegado, ok, tá. É essa que é a situação. Veja, Vossa Excelências, que Felipe Martins estava incluído num núcleo chamado jurídico, que tinha lá o padre José Eduardo e o advogado Amaury Saad. E eles não foram denunciados, detalhe, Felipe Martins não é advogado. Felipe Martins é formado em relações internacionais e era do núcleo jurídico, mas os outros não foram denunciados e ele foi denunciado. Prosseguindo, não há justa causa para o recebimento dessa denúncia. É comprovado que Felipe Martins, no dia 7, senhor relator, estava em Ponta Grossa, embora a Polícia Federal tenha dito que ele estava nos Estados Unidos. Vai ser provado, eu não vou me deter com relação a isso. Mas voltemos, então, à reunião do dia 7. O general disse que ele leu e foi embora. Ok, imaginemos que o presidente tivesse tratado das suas atribuições do artigo 84, artigo 136, 137, 142 da Constituição, e tivesse resolvido que iria apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de estado de sítio. Obrigatoriamente, ele teria que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, sendo que desses órgãos está elencado no artigo 89, artigo 91 da Constituição, as pessoas que integram esses 2 órgãos. E, obrigatoriamente, eu cito 3. O vice-presidente da República, general Mourão, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Ele convocou em algum momento essas pessoas para essa reunião, para dizer, olha, desta reunião vamos encaminhar ao Congresso Nacional? Não, não aconteceu isso. E eu trago um fato histórico para os senhores, eu tenho um documento, mas não vou apresentar. Em 4 de outubro de 1963, o presidente João Goulart encaminhou uma mensagem ao Congresso Nacional pedindo estado de sítio. Nas conversas, o Congresso disse não. Ele retirou no dia 7. O presidente João Goulart foi acusado algum momento de tentativa de golpe? Não, não foi. Senhores ministros, esse processo não há justa causa para receber a denúncia de Felipe Martins. Felipe Martins é um garoto brilhante, que aos 31 anos de idade exercia o cargo de assessor internacional do presidente da República, o mesmo cargo que hoje é exercido pelo senhor ministro Celso Amorim, que de 82 anos já foi ministro de 2 pastas, exerce hoje o mesmo cargo que Felipe Martins exerceu, dada a sua capacidade, dado o seu grande conhecimento. Eu quero, para finalizando, senhor presidente, deixar minhas homenagens aqui a todos os acusados, especialmente ao presidente Bolsonaro, a quem eu oro por sua saúde, ao general Braga Neto e ao doutor Anderson Torres. Em caso de recebimento da denúncia, eu rogo a Vossa Excelência que essas cautelares sejam afastadas. Não há necessidade.
Felipe Martins ele não pode trabalhar e anda com a tornozeleira eletrônica por um fato que ele não cometeu, uma prisão que ele foi colocado sem que ele tivesse dado qualquer causa, um fato que não é verdadeiro. Então, não tem razão dele estar com essas medidas cautelares. Digo mais a Vossa Excelências que as guerras não importam como elas começam, senhor Procurador-Geral da República. Mas existe um momento que a guerra tem que parar. Melhor que seja num processo de paz, porque se não houver um processo de paz, ou teremos vencidos e vencedores, e ninguém é vencido nem vencedor. Eu peço o afastamento das cautelares, caso seja recebida essa denúncia. E para finalizar, senhor presidente, estou dentro do tempo ainda, mas se passar um tiquinho, eu peço a tolerância a Vossa Excelência, não é? Mas para finalizar, nós tivemos nesse fim de semana, ministra Carmen, a celebração da Páscoa. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém me deu ouvidos. Mas Felipe Martins aguarda que esse tribunal hoje dê ouvidos à sua defesa e que aquele processo de crucificação que Jesus sofreu, Felipe Martins está sofrendo desde 8 de fevereiro de 2024, mas ele tem que acabar hoje. Vossa Excelência tem o poder para fazer isso. Eu peço, senhores ministros, a rejeição da denúncia. Felipe Martins só está nesse processo por um único fato de ser o assessor internacional do presidente Bolsonaro. Não tem qualquer relação. Imagine se ele tivesse feito a leitura desse documento, qual seria o problema? Eu poderia tratar aqui de outros artigos, mas consegui ficar dentro do tempo e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, senhor ministro, nos 30 segundos que eu passei.